Olá, boa tarde a todos. Shalom. Deus abençoe a todos. Como é que vocês estão? Bom, meus irmãos, boa tarde oficialmente. Por aqui quem les fala novamente seu irmão em Cristo Jesus, seu amigo, profeta, missionário César Machado. E bom, hoje eu queria falar um pouco sobre alguns temas, né? Que são importantes hoje nós sabermos, conhecermos, manejarmos de uma forma correta, amém? Em nome de Jesus. Hoje o tema que eu tenho no meu coração, né? Poderia ser um tema para uma cruzada profética, apostólica, né? Mas é um tema que nós, como igreja, precisamos saber e conhecer mais ainda. Alguns, eu creio que já se movem nessa dimensão, nesse conhecimento, amém? E vamos falar um pouco do que é alinhamento, né, profético e posicionamento espiritual, né? Amém? É um tempo de alinhamento e é um tempo de posicionamento espiritual. E o que tem a ver uma coisa com a outra? E o que tem a ver tudo isso? E o que tem a ver com o reino? E o que tem a ver comigo? E o que tem a ver com você? Amém? Então, glória a Deus. Vamos aqui. Então, meus irmãos e amigos, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Vamos falar um pouco sobre espiritual, né? Alinhamento, irmãos, é o ajuste, né? Um ajuste interno, interior do meu, do ente e da vontade, né? Da mente do homem, né? Alinhados à vontade da palavra, né? E ao governo de Deus. Então, assim, quando nós estamos bem ajustados, falando espiritualmente, ajustado, quando a nossa vontade humana está ajustada à vontade da palavra e ao governo de Deus, estamos vivendo, que estamos numa confunda. Tem pessoas que hoje mal interpretam o que é alinhamento espiritual, né? E também mal interpretam o que é posicionamento, né, profético, do que é posicionamento, né? Não é fazer nenhuma dessas duas coisas, não é fazer coisas para Deus, é estar em dois numa mesma visão, no mesmo entendimento, né, com o mesmo espírito em Cristo Jesus. Amém? É estar de acordo. Concordância é estar de acordo um com o outro. Amém? Quando Deus faz uma aliança, um pacto conosco, nós aceitamos de acordo, como quando você aperta a mão de alguém e diz, ok, estou de acordo com isso. Eu aceito os termos desse pacto, eu aceito. Então Deus também, ok, eu também, daquilo que Deus, ele, amém? Então assim, temos uma base no livro de Amós que diz, pode porventura andar em concordância e não estiverem de acordo? Aí está a base bíblica. Então, pode alguém, né? Podem duas pessoas andar juntos para um ministério e até para um matrimônio, até para um casal. Pode, porventura, andar dois juntos se não estiverem de acordo? Logicamente que não, né? Não há concordância, não há pacto, não há algo bem estabelecido, não há algo bem claro, porque quando um olha para frente e o outro está olhando para trás, então quer dizer que não há alinhamento profético, muito menos. Não há uma concordância, não há não estão de acordo. As duas partes, as duas pessoas têm que estar de acordo, tem que os dois aceitar. Não adianta somente dizer eu aceito da boca para fora, né? E o coração está totalmente olhando para outro lugar, está focado em outro rumo. Então assim, vai atrasar o propósito, vai se tornar impedimento um para o outro e para o objetivo, para cumprir o propósito. Vai ser impedimento. Então não existe uma caminhada com Deus sem alinhamento com Ele. Então assim, não pode existir uma caminhada com Deus sem alinhamento com Ele. Porque onde não há concordância, existe algo quebrado espiritualmente. Existe uma ruptura espiritualmente. Para mim, e falando para você através de mim. Então não existe
concordância, não existe uma caminhada, não existe caminhada com Deus sem alinhamento com Ele. Então, onde não há concordância, há ruptura espiritual. E onde não há concordância, não existe. Tem pessoas que somente estão falando por falar, somente para chamar a atenção, somente para aparecer. O fato de que uma pessoa, um ministro, apareça por todas as áreas, por todas as redes sociais, não quer dizer que ele está alinhado com Deus. Ele somente é famoso. Ele somente usa os meios para se projetar, para projetar a sua imagem, para projetar o seu ministério, para projetar ele mesmo. Mas não quer dizer que ele está alinhado com Deus. Não quer dizer que ele está alinhado com o Espírito Santo, não quer dizer que ele está alinhado com o propósito, não quer dizer que ele está alinhado com a vontade de Deus. Não quer dizer que ele está alinhado com a palavra genuína e certa. Não é. Não quer dizer que ele está alinhado com o governo de Deus e do céu. Amém? Então, não existe caminhada com Deus sem um alinhamento com Ele. Amém? Nós precisamos caminhar e aceitar os termos de Deus e começar a fazer um pacto com Deus de verdade, genuíno, aceitar os termos e dizer eu aceito, entendendo que racionalmente que alinhamento é entender o que nós estamos, entender a visão, é entender o propósito. Pelo menos em uma grande parte, nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo ou para onde nós estamos indo. Porque se eu estou indo para lá, para o norte, a pessoa que quer andar comigo, ou que eu quero que ele ande comigo, ou que é a pessoa com quem eu quero andar, se ele está olhando para um lado e eu olho para o outro, não há alinhamento, não há concordância, não existe um acordo. Então isso é muito importante. E isso é muito importante e é muito fundamental. O alinhamento espiritual é uma coisa que tem a ver com concordância, tem a ver com alinhamento, tem a ver com quando nós estamos de acordo um com o outro. Amém? Em nome de Jesus. Então não existe um alinhamento na caminhada com Deus se não tem um alinhamento com Ele. Se eu não estou alinhado com Ele, se você não está alinhado com Ele, se você não está alinhado com a palavra nem com o governo de Deus, se a tua vida é um desordem espiritual ou ministerial, não tem como, é pelos frutos da nossa vida, da minha vida, vamos ver quem está caminhando realmente em alinhamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, em Salmo 143 fala assim, ensina-me a fazer. Então, aleluia, a igreja é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, mas em Salmo fala de meu Deus. Então, o Espírito Santo é o meu Deus, é o Espírito do meu Deus, o Espírito de Cristo, amém? Então assim, Ele quem vai nos ensinar, Ele quem vai nos revelar a fazer a vontade de Deus, a entrar, aleluia, a entrar no propósito, a entrar na caminhada com Deus, a voltarmos a caminhar, aleluia, centrados na vontade com Deus, aleluia, é aquele que nos vai ensinar a caminhar em concordância com a sua palavra e com a sua vontade. Deus está olhando para uma nação específica, e eu, às vezes, aquele travamento, aquela decepção, aquela frustração, para nós, não é para Deus, é para nós. Porque para onde Deus está vendo, é porque nós não queremos sentir o que Deus está sentindo, é porque o que Deus está enxergando, é porque nós não queremos cantar o que Deus está cantando, é porque nós não queremos pregar o que Deus quer, aleluia, o que o céu está liberando. Então nós estamos em um desalinhamento espiritual com Deus, com a sua vontade e com a palavra de Deus. Então nós precisamos, aleluia, pedir do Espírito Santo que nos fala, aprender de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Então quando não há humildade no coração do pastor, do líder, do missionário, do profeta, vai existir um desalinhamento. Por isso que Jesus nos manda que nós temos que principalmente sermos mansos e humildes, manifestar uma humildade para que as pessoas vejam que eu sou humilde. Eu não preciso demonstrar uma humildade para as pessoas, para que a pessoa, o Espírito Santo, buscar em Deus a humildade que vem de dentro para fora, que está no nosso coração. Que mesmo que eu, ou que a minha pessoa, que eu sou humilde, as pessoas vão ver, vão enxergar. O Espírito Santo é quem está tomando conta da minha vida, do meu caráter, do meu procedimento diante das pessoas públicas e de forma íntima, quando ninguém está me vendo, amém? Então, o Espírito Santo precisa de homens mansos, de homens humildes, de mulheres mansas, de mulheres
de coração e que peçam para Deus que eles ensinem a serem direcionados na caminhada, que eles ensinem a serem guiados por Deus nesse alinhamento, para que vivam alinhados de Deus. Para nós hoje é que nós precisamos alinhamento, entender do Espírito Santo, que alinhamento começa quando eu quero. Quando eu quero, morre. E a vontade de Deus passa a governar. Porque muitas vezes eu quero, mas muitas vezes nós não fazemos nada. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero pregar às nações. Eu quero. Mas quando e a vontade de Deus passa o governo. Não precisa da minha vontade. É a tua vontade. É o teu querer. Quando o teu querer morra, aí a vontade de Deus, o querer de Deus, tocar diante do altar do Senhor e que seja morto, sacrificado. Hoje nas pregações nós precisamos morrer ao ego, ao seu eu, a sua arrogância, o seu orgulho, a sua soberba, a serem quebrados como vasos. Amém? Em nome de Jesus, morrerem a sua própria vontade, o seu próprio querer, o eu quero tem que morrer em nome de Jesus. Para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade do Eterno governe a nossa vida, a nossa caminhada, e que a vontade de Deus nos coloque no centro da sua vontade e nos permita viver em cada Jesus. Mas o que é alinhamento? Alinhamento real e genuíno diante do Senhor. É quando o nosso coração, o nosso coração humano se curva, aleluia, se curva diante da direção de Deus. Se submete à direção do céu. O meu desejo, a minha vontade, mesmo que isso confronte o meu querer, mesmo que isso confronte a minha religiosidade, a doutrina, aquilo que foi me ensinado pelos meus apóstolos, pelos meus pastores, mesmo quando isso confronte o meu querer, os meus desejos, Alinhamento é quando o meu coração humano se curva diante do Senhor de forma genuína e total, absoluta. Quando as minhas em nome de Jesus. Então é isso que precisa acontecer hoje em dia. O homem tem que morrer. A de Deus em mim e em você tem que cair por terra, tem que morrer, tem que ser submetidas. Amém? Como diz a palavra. Então nós precisamos levar a nossa vida, nossa mente, nosso pensamento, todo o nosso ser. Levar cativo o nosso coração, submetido em obediência ao nome de Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, alinhamento, irmão, quando nós falamos de alinhamento, que vamos falar? Mas alinhamento espiritual, O alinhamento profético, alinhamento profético. Claro que o Espírito Santo sempre ele vai trazer um confronto. Amém? Deus vai trazer um confronto. Deus vai confrontar a nós. Eu creio que o Senhor já está confrontando o meu ego e o teu ego também. Os teus ensinamentos, aquilo que foi ensinado para você. A tua teologia. Porque Deus precisa alinhar os homens que Ele quer usar para esta geração. Irmãos, vemos hoje, aleluia, vemos hoje com preocupação que Jesus está às portas. E que a igreja está adormecida. Vemos com preocupação que a palavra de Deus está cumprindo, que Jesus está voltando. E que a igreja está adormecida. Que a igreja está como dopada. Que a igreja está anexamos hoje e falamos profeticamente de alinhamento, aleluia, de posicionamento, avivamento. Porque não existe avivamento, não haverá avivamento na igreja brasileira, não haverá avivamento no mundo, se não existe um alinhamento profético, se não existe um posicionamento espiritual dos homens de Deus. Não haverá avivamento, precisa acontecer. E não é bater na igreja, não é bater na noiva do Senhor, na noiva do Cordeiro, é confrontar a igreja, é confrontar os homens que estão errados. É confrontar a ideologia do homem, é confrontar, aleluia, as filosofias humanas e satânicas que estão na falsidade da mentira. O confronto tem que vir para que o alinhamento possa tomar conta da igreja. Então a igreja de hoje, a igreja moderna, entre aspas, a igreja quer uma ativação sem alinhamento. Como que a igreja quer ser ativada? Se não está ajustada, não está alinhada. Então Deus precisa ajustar.
é ajuste, o que é alinhamento, o que é confronto, irmãos. É ajustar o que está aí, falar e pregar de santidade. É pregar contra o adultério, contra a promiscuidade dentro da igreja, que existe dentro da igreja, contra essa falsa doutrina da prosperidade, com esse falso reino que hoje está pregando. Jesus declarou a boca aberta: o meu reino não é dessa terra. Nós fomos chamados para governar e manifestar o reino do céu, que é eterno, que é espiritual, sobre a terra, e governar desde dimensões espirituais, não desde dimensões terrenas. Quer dizer que nós, com a autoridade do reino, com a autoridade alinhada, aleluia, ativada em Cristo, governo o domínio do Senhor através da minha vida, em meio da Babilônia. A igreja é necessário, irmão. É muito necessário e é vital para nós. Porque a igreja, sem confronto, não existe. Vocês querem unção, mas não querem pregar a cruz. Não querem pregar renúncia, não querem pregar morte, não querem pregar que no mundo temos aflições todos os dias, que vamos ser perseguidos, que a própria igreja vai se levantar contra nós quando nós começamos a pregar realmente o reino de Deus e começamos a chegar do reino. E isso causa a luz. E siga-me. Fica aí. Não, toma a tua cruz. Aleluia. Continua andando, continua caminhando. Mas você sabe que essa cruz vai te levar à morte. Se você, aleluia, assim entender hoje pela palavra do Senhor. A cruz não é carícia, irmãos. A cruz não é prata, aleluia. A cruz te faz ver como uma maldição para o mundo. E o mundo vai te ver assim. Se o mundo não vê a igreja, se o mundo não vê um apóstolo de Deus como algo maligno para eles, algo está errado em você. Mas se o mundo te vê como algo bom, algo bonito, e quer te dar até ofertas, irmão, algo está errado em você. Porque Deus não me chamou a mim, o meu ministério como profeta, e para que a minha presença em Cristo Jesus, para que o meu chamado, para que o profético confronte as esferas de trevas, do inferno que está no mundo. Porque onde um profeta chega, onde um profeta chegava e onde um profeta genuíno chega, algo acontece. O mundo é julgado, o espiritual é julgado, o juízo de Deus se desata na terra. Justiça e juízo de Deus se desata, é liberado de Deus, através de nós, somente com a presença do profético em nós, em nome de Cristo Jesus, em qual nós estamos. Se você, como pastor, como profeta, como um apóstolo genuíno, não te torna desagradável para aqueles que querem viver uma vida agradando o mundo, você tem pecado. Você está antibíblico. Você é um anticristão. Vigia, irmão. Vigia, crente. Vigia. Vigia em nome de Jesus. Porque você está, quizás, sendo seduzido hoje. Lembrem-se que haviam 400 profetas do rei Acabe. E somente um homem, um cara, um profeta do Eterno, um profeta genuíno, ele somente pregava uma palavra preso, sabe por quê? Porque ele era um homem desagradável ao sistema, desagradável à religião, desagradável ao rei, desagradável a todos, porque ele pregava, ele anunciava, ele liberava palavras que somente vinham do trono de Deus, somente palavras que ele ouvia de Deus. O assim diz o Senhor, era genuíno, era verdadeiro, não era invenção do homem. Era aquele profeta chamado Micaías. E hoje em dia Deus precisa de Micaías. É necessário que Micaías sejam ativados hoje, pelo confronto da palavra. Para que aqueles falsos profetas, eles pregavam todos alinhados. Até o profeta Micaías foi seduzido imperativamente, para que ele também profetizasse a mesma coisa que eles estavam profetizando. E ele falou: vive o Senhor, que eu somente vou profetizar aquilo que o Senhor, que eu ouvi da voz do Senhor. E assim ele fez. E assim ele profetizou. E ele foi mandado de volta para a prisão, porque ele profetizou aquilo que o rei Acabe não queria ouvir.
como dos cristãos, dos crentes evangélicos, não querem ouvir. Tem palavras que hoje os evangélicos não querem ouvir, não querem escutar, porque para eles é uma ofensa, para eles está machucando a igreja, para eles é um confronto, para eles dói, porque mexe com o seu pecado, mexe com a sua vida oculta, mexe com a sua falta. E eu sou como um Micaías para ser profeta do Senhor, para agradar você, para fazer um contigo, para fazer uma aliança com o mundo, para agradar o sistema. Um profeta como Micaías, ele ia em conta do sistema, ele pregava somente, profetizava somente aquilo que ele ouvia, aquilo que ele via do Senhor. Então, o vacilo para aquele que queria viver desalinhado. Porque pessoas hoje querem viver o reino sem cruz, em bandeja de prata, cavalo branco, querem tudo fácil, querem os dons em desobediência, querem viver os dons, o chamado, o propósito, sem obediência no coração. Deus é você, meu irmão, em nome de Cristo Jesus. Mas alguma coisa eu sei, que Deus nunca vai liberar autoridade onde não há alinhamento. E é por isso que a igreja parece que está morta, irmãos. É por isso que a igreja hoje não tem poder, porque é uma igreja desobediente, uma igreja antibíblica. Identidade divina, autoridade genuína, onde não há alinhamento. Em nome de Cristo Jesus, porque Jesus está voltando. E isso é um fato, irmão. Agora eu quero falar o que não é. O que não é alinhamento. Já você, com aquilo que eu já falei, já você pode imaginar. Já você pode ter um entendimento do que realmente não é alinhamento. Né? Mas para que não haja confusão na tua cabeça, na minha cabeça, para que nós não tenhamos confusão, para que a igreja seja liberta da confusão do espírito do demônio, não é alinhamento. Para que não haja confusão. Né? Alinhamento não é concordar com os homens. Ou seja, como já falei, concordar é estar de acordo. É como um tipo de pacto, uma aliança. Então, alinhamento não é estar concorde com os homens. Não é concordar com os homens. Não é seguir líderes cegamente. Porque tem pessoas hoje, tem cristãos hoje, que seguem cegamente o que o líder, o que o pastor fala, sem buscar confirmação, sem buscar a direção de Deus. Então, aquilo que o pastor, que o líder faz, sejamos como a igreja, aquela igreja, os bereanos, que tudo aquilo que Paulo pregava, eles entendimento, e depois ponham os teus olhos cegamente. Alinhamento não é repetir uma linguagem espiritual. Repetem, parecem umas araras velhas, somente repetem aquilo que ouvem. Estão como Jó, somente conhecem a Deus de ouvir falar. O lado fala, mas não conhecem a Deus de forma pessoal. Não estão alinhados de forma genuína. Porque falam de alinhamento, pensam que estão alinhados. Eles repetem algo decorado. Não tem autoridade divina. Não. Não se engane, igreja. Não é repetir uma linguagem espiritual, uma pregação que você escutou de alguém, você está repetindo. Não é isso. Isso não está alinhado. Não é isso que é reino também. Então, alinhamento não é estar em um ministério, porque muita gente está em um ministério, forma parte de um ministério, de um bloco ministerial, mas não está alinhado com Deus. Não está alinhado com o Espírito Santo. Não está alinhado com a palavra. Não está alinhado com a vontade de Deus. Não está alinhado com aquilo que Deus está fazendo no céu. Aleluia. Deus tenha misericórdia. E ali não é estética profética. Não é porque eu pareça um profeta, não é porque eu toque um chofar profeta, não é porque me vista de profeta. Não é performance. Alinhamento não é performance. O mundo é que faz isso. O mundo é que ensina isso. O mundo é que prega isso. O mundo é que espera isso, uma performance, uma estética. Os religiosos esperam isso. Eles querem ver um sinal. Eles querem ver um sinal, algo visível. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu não tenho cara de profeta, porque eu não tenho cara de pastor, não tenho cara de filho de Deus. Glória a Deus. Mas eu tenho um coração remido pelo... Está escrito no livro da vida. E eu estou seguro que Deus gosta de mim. E eu gosto e amo Ele. Aleluia. Então, alinhamento é performance. Não é uma performance. Não é algo visível. Não é uma fachada. Não é, irmãos.
Alinhamento vem de dentro para fora. Onde o Espírito Santo está trabalhando. Em Mateus 16:8. Escuta muito bem o que diz Mateus, o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios. O seu coração está longe de mim. Está fazendo referência a Isaías. O seu coração está longe de mim. Então, alinhamento é Deus no coração. Seja em público, seja em oculto, seja no quarto, seja na rua. Alinhamento, aleluia, é estar alinhado no coração com Deus. É estar pertinho de Deus, aleluia. Falar com a boca, não é somente falar com os lábios, aleluia. Mas é estar no nosso coração apegado, pertinho, perto de Deus, aleluia. E estamos numa geração, irmãos, estamos vivendo tempos onde a igreja honra a Deus somente com palavras, somente com lábios, somente da boca para fora. Mas o coração está longe de Deus, está longe do Espírito Santo, está longe do avivamento. Você sabe o que não é alinhamento. Agora vamos falar um pouco de posicionamento. O que é posicionamento? Aleluia. Posicionamento espiritual. Posicionamento em Cristo. Posicionamento genuíno na palavra de Deus. Posicionamento na vontade de Deus. Amém? O que é posicionamento? Segundo a Bíblia. Posicionamento, irmãos, é o lugar espiritual onde Deus estabelece alguém após o alinhamento. Posicionamento é o lugar onde funciona a responsabilidade. Onde a responsabilidade é funcional. Não é somente da boca para fora. É onde Deus estabelece após um alinhamento. Deus sempre tem que levantar alguém para manifestar que a igreja está alinhada, que traz o alinhamento, que confirma o alinhamento. Sempre Deus vai levantar um profeta, sempre. Deus vai levantar alguém, geração. Irmão, falando de geração, fazendo um pequeno parêntese aqui, hoje aqui, falando de posicionamento. Me lembro que eu assisti que ver a minha geração se perdendo, sendo destruída e eu não poder fazer, causa muita dor e é uma responsabilidade tremenda. E é verdade, é doloroso, é triste ver a minha geração se perdendo, irmãos. E a tua geração, você não conseguiu salvar, porque você não vai salvar a tua geração. A minha responsabilidade, a tua responsabilidade para a tua geração é pregar a palavra. A tempo e fora de tempo, prega a palavra, anuncia o reino de Deus, prega o nome de Jesus, prega sobre a santidade, prega como nós devemos entrar no reino de Deus, prega o evangelho da cruz, aleluia. Prega a tempo e fora de tempo, faz obras de evangelista, igreja, em nome de Cristo Jesus. Mas entenda, não é você que vai salvar. Mas lembre-se, a geração, a tua geração, a minha, escolher também. Mas para escolher, você precisa colocar a palavra correta. Que da minha geração está a bênção e está a maldição. E que a minha geração tem que escolher. Porque, irmão, biblicamente, convence a minha geração do pecado, da justiça, do juízo, chama-se Espírito Santo de Deus. Não sou eu. A minha responsabilidade como profeta, como um chofar, é ressoar a palavra no nome de Jesus. Amém? É isso que é a minha responsabilidade. Então, é isso, quando eu estou posicionado, tem a ver com isso. Eu já recebi meu posicionamento. Você não escolhe. A verdade dele, então você não escolhe, eu não escolho. Mas eu já recebi. Então, posicionamento você recebe. Receba profeticamente o Espírito Santo. Receba o posicionamento pela palavra de Deus. Receba na tua vida o posicionamento de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Para que o Senhor nos exalte. Mas uma coisa chave é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus.
Como já estava falando quando falei de alinhamento. A igreja, esta geração, da minha geração, precisa se humilhar. Poderosa mão de Deus. Precisamos nos humilhar. Os apóstolos precisam viver e entender, ou reencontrar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Eu já me humilhei bastante, mas Deus está falando hoje, humilhai-vos, pois hoje, humilhai-vos, entender e se reencontrar, aleluia, com Deus na humilhação. Em nome de Cristo Jesus. Lembrar quando você se humilhou, Deus está te mandando a te humilhar. Porque quem se humilha, se alinha. Ora, houveram homens de Deus, profetas de Deus, adoradores de Deus, apoiam Deus, porque viviam humilhados, viviam se humilhando diante do Senhor e debaixo da mão de Deus. Hoje em dia, Deus deixou rodar, Deus deixou viver, e muita gente hoje se esqueceu de viver humilhado, esqueceu de viver na humilhação, senão que estão se exaltando. Estão se exaltando. Estão querendo se projetar. E o alinhado com Deus. Porque quem se alinha, Deus se humilha, Deus o posiciona. Aleluia. Diz que humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu Deus vos exalte. Para que a seu tempo da presença do Senhor venha um tempo de refrigério. É da presença de Deus, é do trono de Deus, é do governo celestial que Deus vai trazer o posicionamento. Amém? Não é o homem, é Deus. Quem se humilha, Deus posiciona. Amém? Então cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Permaneça, o que é permanecer? É ficar firme, posicionados na vocação. A minha vocação principal, primária, em Cristo Jesus, é profeta. A minha vocação, eu sou chamado a ser profeta. Eu recebi no início um chamado de profeta evangelista. E por isso que você me vê pregando com um fogo, como se fosse um evangelista, é porque eu recebi um manto do Espírito Santo, um chamado, uma vocação. Não foi homem que me deu, não foi homem nenhum. Deus me deu um evangelista. Eita. Mas isso não vem do homem. Isso não vem de mim, vem de Deus. Glória a Deus. A minha honra, a minha glória é Cristo Jesus. Quem decidiu, quem me escolheu para me dar essa vocação. Amém? Então, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Até que Deus, se Ele quiser me dar uma outra graça da parte dele, me dá outra vocação, né? Uma subvocação, vamos dizer assim, né? É porque Deus é Deus, Deus é soberano. Quem sou eu? Quem é você para dizer não a Deus, né? Mas Deus fala assim, cada um permanece em que foi chamado. Posicionado. Amém? Então define uma função. Definir a minha função. Vai definir a minha vocação. Então tudo aquilo que a minha identidade, o manto que eu carrego, aquilo pelo qual eu queimo, isso vai manifestar a minha vocação, o meu limite e a minha responsabilidade na igreja e no corpo de Cristo, no reino de Deus. Então a minha função, a minha vocação, aleluia, aleluia, vai manifestar o meu posicionamento, vai definir o meu posicionamento. Ou na verdade, o meu posicionamento em Cristo, o quanto estou eu posicionado em Cristo, quanto estou metido na profundidade com Deus, isso vai definir o meu chamado, a minha função, isso vai definir os meus limites e responsabilidades na igreja. É a minha vida com Deus. Posicionamento fala de vida com Deus. Posicionamento fala de vida com o Espírito Santo.
com a palavra de Deus. Aleluia. O meu posicionamento em Deus vai definir até onde eu posso chegar. O que eu posso falar. Até onde eu posso, o que eu não posso fazer. Porque a minha vida com Deus, o meu posicionamento na igreja. Por isso que tem vezes, irmãos, eu vejo pessoas que estão como esperando que eu diga alguma coisa. Para me provar, para me testar, para ver se Deus fala através de mim, ou se eu tenho algo de Deus. Irmão. A minha vida com Deus é quem define o que eu posso falar, o que eu não devo falar, quando eu posso falar, qual é a minha responsabilidade na igreja. Não é um líder, não é uma pessoa, não é um ser humano que vai definir a minha vocação. Não, é a minha vida com Deus quem vai definir o meu limite, até onde eu posso chegar e as minhas responsabilidades. Mas quem define isso não é você, é a minha vida com Deus. Então, posicionamento, irmão, profeticamente falando, é quando Deus confia a mim um lugar de influência. Vai confiar, vai separar, vai me enviar, vai separar, vai preparar um lugar para mim levar a palavra, levar o reino, manifestar ou ser de influência. Seja na minha igreja, seja na minha casa, seja no município, seja em outra cidade, seja em outra nação. Mas Deus sempre, aleluia, vai me confiar, profeticamente falando, um lugar de influência. Amém? Em nome de Jesus. Deus age. Um lugar de ministério, um lugar de servir e liberar de uma forma fluida a autoridade que Deus colocou na minha vida. Deus vai confiar isso. Deus vai separar um lugar para me manifestar a autoridade dele. De acordo com a maturidade espiritual que eu conquisto na presença do Senhor. Porque uma coisa é certa, é que o alimento da maturidade espiritual é conquistável. A maturidade espiritual tem a ver. Tem uma vez que o meu líder no Brasil, ele falou para mim, César, conquista a tua própria unção. Ele liberou uma palavra para mim. Ele falou para mim que Deus me abençoe, ele liberou a palavra de bênção, no final falou, conquista a tua própria unção. E desde aí eu comecei a caminhar com esse entendimento que Deus me deu, de conquistar a minha própria unção. Só que eu entendi e aprendi em Cristo Jesus, nos meus tempos de intimidade, buscando o Senhor, que tudo isso eu conquisto somente buscando a Deus. É tendo intimidade com Deus, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de intimidade, é ter uma vida de falar com Deus diretamente. É ali que a minha maturidade, aleluia, espiritual é fortalecida. É engrandecido. Eu busco porque eu disponho, eu sacrifico tempo buscando, aleluia, a presença do aleluia. É ali que a minha vida se alinha. É na presença, é na intimidade. É ali que a igreja é alinhada. É na intimidade, é na comunhão com Deus. É ali que a igreja vai crescer como uma igreja matura. Uma igreja realmente espiritualmente falando. Uma igreja matura, uma igreja preparada, capaz. Aleluia. Uma igreja que começa bem e termina bem, que suporta as provas, que passa pelos processos, mas termina bem, em vitória, confiando, porque a sua vida está baseada na intimidade. Aleluia. Agora vamos falar o que não é. O que não é posicionamento profético. O que não é posicionamento espiritual. Como você quiser. Eu vou falar aqui um pouco mais rápido, porque já está sobreentendido o que não é posicionamento. Mas para que não haja confusão na tua mente e na tua igreja, na tua confusão. Eu sei, para a glória do Senhor Jesus, o que não é posicionamento. Eu sei o que não é alinhamento. Mas eu quero falar para você como profeta, em nome de Jesus, para que você não tenha confusão espiritual na tua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém? O que não é posicionamento não é meu título de profeta, de missionário, de apóstolo. Não é posicionamento. Não quer dizer nada. É simplesmente um título. Posicionamento não é um cargo. Não é aquela função que você desempenha na igreja. Eu sou diácono. Eu sou líder de louvor. Eu sou o que barra a igreja. Sou o que limpa as cadeiras. Não quer dizer que você está posicionado. Não quer dizer que você está alinhado por isso. Então, posicionamento não é fama.
Hoje em dia as pessoas veem a fulano e as pessoas se esforçam por buscar fama, por serem projetados, por serem conhecidos em todas as plataformas. A fama não fala nada para mim. A fama não diz nada para Deus. A fama, porque a Bíblia fala assim, que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não tem nada a ver com fama. Absolutamente não. Posicionamento não é palco. Não é porque você prega cantando no palco, dançando no palco, e os outros não quer dizer que você está posicionado. Não é posicionamento. Não se engane. Não te enganes. Outra coisa que eu quero palco, e é o mais correto para mim, é um lugar sagrado, um lugar onde Deus era invocado, onde eram colocados sacrifícios, para que Deus os aceitasse. E fala assim, se esse fosse um altar, se aquele lugar fosse um altar, todos seriam mortos, fulminantemente. Todos. Mas não é um altar. É um altar sou eu. Altar é você. Altar onde Cristo habita, onde o Espírito do Senhor está. A nosso coração, o meu coração é um altar de Deus. Amém? Pelo menos precisamos ser altar de Deus. Para que Deus desate fogo, libere palavra, libere unção, libere presença. Amém? Então não é título, não é cargo, não é fama, é palco. E não é visibilidade. Ai, todo mundo me está vendo. Todo mundo me conhece. Não é visibilidade. Quando todo mundo te vê, não quer dizer que você está posicionado. Porque você quer ser projetado. Porque você quer ser conhecido. É conhecer a Deus. Não sou eu, não é você. É Deus, é Jesus, é Yeshua. É Ele quem tem que ser visto em mim e através de mim. É Cristo quem precisa ser visto através de mim, através daquilo que eu faço, através da minha vocação, através da minha posição, através daquilo que eu ministro. Cristo. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, Deus faz guerra contra os orgulhosos. Mas Ele dá graça aos humildes. Novamente, tanto alinhamento como posicionamento, Deus sempre vai falar de humildade e de humilhação aos humildes. Por isso que eu falo, se Deus quiser me dar uma graça a mais, ou uma graça maior, amém. Se eu estou buscando, sim, Senhor, amém. E me usa mais em nome de Jesus. Porque Ele diz que Ele dá graça aos humildes. Faz guerra. Ele resiste aos orgulhosos. Ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos altivos de coração. Mas Ele dá graça. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Não vem de mim, não vem de você. É Deus que me está dando algo novo. É Deus que me está dando uma graça nova. É Deus que me está dando uma graça, uma maior graça. Amém? Em nome de Jesus. Então, a ordem de Deus para nós hoje, irmãos, a ordem, o comando do Espírito Santo, a chave de Deus para mim hoje, para você, coração de governo. Quando você está alinhado, você tem um coração de governo, um coração de reino. No Ministério Glória, Glória, Reino, Obediência e Missões, fazendo discípulos para Cristo, filhos do Pai com mentalidade de reino. Amém? Que tem uma vida estabelecida, um posicionamento no Espírito Santo, na palavra de Deus, na vontade de Deus, que tenha uma vida cheia de autoridade, que caminhe com o governo espiritual, que caminhe com o governo, debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que frutifique, ou seja, que seja um ministério, uma vida, um homem que cause impacto real, impacto genuíno por onde passe. E é isso frutificação. Que por onde ele passe, o fruto do Espírito Santo se desate, se manifeste, seja visível. Amém? Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, e se posicionou e viveu alinhado, sendo fiel a Deus. Aí, Deus abre um campo maior. Aleluia, para que você veja que Deus é fiel com aqueles que são fiéis. Continue vivendo essa vida em Cristo Jesus, irmão. Aleluia. Estamos vivendo tempos
de desalinhamento e de falta de posicionamento. E por isso que hoje em dia eu trago essa palavra, levar essa mensagem do reino de Deus, de alinhamento para a tua igreja, para a tua vida. Orem por mim, em nome de Jesus. Deus está voltando, a palavra se está cumprindo, a Bíblia se está abrindo perante o mundo, através da criação. Deus está falando, eu estou às portas. Se alguém ouvir, Jesus ele vai entrar e ele vai ceiar contigo e você com ele. Te abençoe, irmão. Viva uma vida alinhada. Viva uma vida positiva. Deus está chamando a sermos cada dia mais violentos em oração. Pessoas profundas de verdade. Não somente pessoas que falam coisas profundas. Se estão nas águas profundas de Deus. Hoje Deus, ele não está ativando dons simplesmente, irmão. Deus está realinhando corações. Deus está realinhando corações. Porque tem pessoas que outrora estiveram alinhadas, mas hoje Deus precisa realinhar novamente a tua vida. Porque somente corações alinhados podem ser posicionados, somente. Não é qualquer crente. Somente aqueles que têm coração alinhado com Ele, com a sua vontade. E somente posicionados, aleluia, podemos governar. Aleluia. Somente, portanto, é que nós temos o poder para governar. Temos o reino em nossas vidas, para liberar o governo espiritual de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém? Então nós podemos viver um início, nesse tempo, um reinício de alinhamento com o céu. Deus está chamando a viver alinhado com o céu. Amém, irmão? Em nome de Jesus. E mais ainda, eu quero falar para ti mais uma coisinha. Sem alinhamento, não há posicionamento. Eu quero só lembrar isso. Sem posicionamento, não há autoridade, não há governo, não há reino. E sem autoridade, tudo é somente barulho religioso. É ali que o avivamento com barulho é falso. É ali. Quando não há autoridade. Quando não há posicionamento. Porque eu creio, irmão. Porque eu creio. Falando agora de avivamento, rapidinho. Avivamento, o que é avivamento? É quando uma pessoa está morta. Está sem força, sem ânimo. Espírito Santo, Deus enche. Levanta. Ele foi avivado. Aleluia. Isso se chama um despertamento e a manifestar a vida. E ninguém, isso é para o religioso, ninguém lá no osso, ninguém que Deus levanta de novo essa nova vida ou esse avivamento em silêncio assim, estou feliz. Claro que tem barulho, claro que tem celebração, claro que canta em Deus. Foi alinhada, foi posicionada, buscou. E Deus trouxe vida onde havia morte. Alegria e celebração. Mas onde não há alinhamento, onde não há intimidade com o Espírito Santo, tudo isso é somente barulho. Avivamento. Aí sim um falso avivamento. Porque não há vida, não há alinhamento, não há posicionamento, não há vida com Deus. Mas quando o Espírito Santo, aleluia, quando há poder, quando há unção, claro que vai ter celebração, claro que vai ter pulo, dança, gritos de júbilo. Há um barulho que vai se escutar, vai influenciar o mundo. E tem que ser assim, porque é genuíno. Mas enquanto não houver vida com Deus, enquanto não houver posicionamento com Deus, os aplausos é só barulho religioso, é só barulho. Para que haja barulho genuíno, temos que descer lá na casa do oleiro e morrer. Nos humilhar abaixo da poderosa mão de Deus. Para que seja o próprio Deus que nos posicione. E nos exalte. E traga um tempo de avivamento. Traga um tempo de alegria. E a alegria não é silenciosa em Deus, irmãos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus traga entendimento. Que Deus traga entendimento. Que Deus faça resplandecer glória na tua vida. E que Deus te dê paz. Paz para administrar, para receber, para deglutir esta palavra espiritualmente. E que está e uma influência na tua vida. E depois Deus faça algo em ti. E através de ti, você manifeste reino. Você manifeste poder.
você seja uma influência em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Boa tarde. Shalom. Aleluia.